Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. E no episódio de hoje a gente trata de um tema que está cada vez mais presente no nosso cotidiano: a proteção de dados pessoais, a privacidade do consumidor e os limites legais para o uso dessas informações por empresas e instituições de crédito. Você sabia que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o compartilhamento de dados pessoais com terceiros, sem consentimento e sem aviso prévio ao titular, pode gerar indenização por danos morais? A decisão da terceira turma reafirma a importância dos direitos da personalidade e da segurança da informação, principalmente em um cenário cada vez mais digitalizado e interconectado. Para entender os fundamentos dessa decisão, os impactos para consumidores, empresas e para o próprio sistema de crédito, eu converso agora com o advogado especialista em direito digital, Vinícius Borges Fortes. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Prazer, uma satisfação estar colaborando com esse tema da grande importância para a população e para o consumidor. Doutor Vinícius, para começar então, o que motivou o STJ a reconhecer que o compartilhamento de dados pessoais sem consentimento configura aí violação aos direitos de personalidade? Bom, vamos fazer já uma análise a partir do dia a dia das pessoas, né? Quem aqui que está nos escutando não recebe um turbilhão de mensagens, de ligações, especialmente ligações, né, que são bem inconvenientes em horários inoportunos? Muitas vezes a gente nem sabe como é que aquela empresa, aquele call center que está nos ligando conseguiu o nosso dado, né? Conseguiu ter acesso ao nosso telefone, já sabe o nosso nome, nosso CPF, e muitas vezes querem só fazer a validação dessas informações para dar continuidade à conversa. Então, partindo desse pressuposto, né, de que as pessoas realmente se sentem incomodadas, provavelmente muitas demandas estão chegando ao judiciário e, obviamente, indo até o STJ, por conta dos recursos, para discutir, de fato, o quão lesivo é esse tipo de prática, né? E a gente percebe, historicamente, né, desde o momento em que o Código de Defesa do Consumidor passou a valer no nosso país, lá na década de 90 ainda, que os cadastros de consumidores sempre foram muito difundidos e utilizados de forma irregular pelas empresas. Era muito comum, por exemplo, que pessoas que trabalhavam na área de vendas de uma determinada empresa saísse daquela empresa, fosse para uma outra e dissesse, né, para seus chefes, né: olha, eu trouxe comigo a minha carteira de clientes. O que é essa carteira de clientes? Levou junto com ele os dados pessoais de todos aqueles clientes que ele tinha numa empresa para outra, e assim os dados das pessoas foram se difundindo de forma ilegal e irregular ao longo do tempo. Então, eu acredito que o STJ ter se posicionado desta maneira, né, a essa altura, é porque há um abuso muito grande do uso desses dados, né? Primeiro, por muitas vezes obter de forma ilícita, e segundo, por utilizar de forma inconveniente aí em diversas ocasiões. Qual que é a diferença entre dados cadastrais, dados sensíveis e histórico de crédito aí dentro do que prevê a Lei 12.414? Todos exigem o mesmo nível de proteção ou não? Não, são níveis de proteção diferentes. O dado cadastral, ele vai configurar dentro da categoria dos dados pessoais, que é o que a Lei Geral de Proteção de Dados, que é de 2018, nos trouxe, né, com clareza, né, o que são esses dados pessoais. Então, o que é um dado pessoal? São informações que tornam uma pessoa identificável de alguma maneira. Então, hoje você consegue identificar uma pessoa, inclusive, com o número de telefone dela. Então, o número de telefone, que é um dado cadastral, muitas vezes, ele é um dado pessoal. Então, ele merece uma proteção específica. Agora, a gente tem uma outra categoria de dado pessoal, que é o caso dos dados sensíveis, que vão tratar de outros tipos de informações, né? Então, a gente vai ter aí dados mais íntimos da pessoa, informações sobre saúde, religião, orientação política, orientação sexual. Então, tem várias questões que compõem essa categoria dos dados sensíveis, e essa categoria, sim, ela tem uma proteção maior, né? Então, o que isso quer dizer na prática? Se os meus dados pessoais são violados e são dados cadastrais, vamos pensar assim, é uma infração leve a moderada, né? Quem está utilizando isso de forma indevida está cometendo uma
uma infração leve ou moderada. Mas quem utiliza dados sensíveis de forma ilegal está cometendo uma infração grave ou gravíssima, né? Porque são dados que deveriam estar muito mais protegidos, não deveriam vazar, não deveriam ser compartilhados com qualquer pessoa, com qualquer empresa, né? E por isso se fala muito aí em algumas áreas específicas, né? Como a área da saúde, né? A própria área bancária, muitas vezes, vai ter lá informações, área de seguros, né? Então, hoje, para você fazer lá um seguro de vida, antigamente você respondia um questionário, você entrava numa tabela única, né? Faixa etária e nível de resposta para calcular um risco. Hoje essas variáveis são muito diferentes por conta dessa conexão em rede que há, esse compartilhamento muito grande de informações, né? Muitas vezes a gente nem sabe qual é o nosso risco real diante de um seguro, mas a seguradora sabe porque ela consegue cruzar dados, inclusive intergeracionais, para saber se aquele cara tem um potencial X ou Y para determinado risco que ela vai cobrir. Então, essa é uma questão. Os dados sensíveis eles merecem uma proteção maior porque eles estão ligados com a intimidade da pessoa. Pois é, o STJ mencionou que apenas o score de crédito, né, que pode ser compartilhado sem consentimento. Por que ele é tratado de forma diferente dos demais dados? É porque ele não é um dado sensível? É porque ele não é um dado sensível e ele não é um dado pessoal, o score em si, né? Então, se você fornece o score de uma pessoa, esse score por si só ele não é identificável, ele vai ter que estar necessariamente associado ao dado pessoal de uma pessoa. Mas existe uma previsão na Lei Geral de Proteção de Dados que eu acredito que muito em breve estará aí sendo debatida no judiciário, porque nós já tivemos esse debate do score de crédito há alguns anos atrás. Existia uma tendência, inclusive, de virar uma demanda de massa, né, de escritórios de advocacia captando ações, né, em massa, justamente para questionar o score de crédito por conta do que o Código de Defesa do Consumidor fala a respeito disso, né, que o banco de dados, né, do consumidor não poderia ser formado sem o consentimento dele. É o que o CDC coloca lá desde os anos 90. Então, de certa forma, o score de crédito ele é uma formação de banco de dados que resulta no score, né? Eu reúno uma série de informações a respeito daquela pessoa e a partir daquelas informações, dentro das regras do meu algoritmo, eu estabeleço qual é o score dele. Pode ser um score mais alto, com potencial de ser um bom pagador, ou um score mais baixo, com potencial de ser um inadimplente. Essa é a lógica do score de crédito. O STJ já do passado enfrentou essa matéria e entendeu que, não sendo um dado sensível, não deveria ser passível de indenização ou de coleta de consentimento. Mas a LGPD, como eu falava antes, tem uma previsão em um dos seus artigos que trata sobre as decisões automatizadas, né? Que seria o direito do titular, ou seja, o direito do dono dos dados, né? Eu, Vinícius, você, Thiago, e todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Pessoas físicas, pessoas naturais, que é o que a gente chama aí, tecnicamente, teriam o direito de saber como essas decisões automatizadas são feitas, né? Então, se a LGPD traz esse direito, essa possibilidade de revisar essas decisões automatizadas, ela, de certa forma, diz respeito a um reconhecimento de que esse score pode se dar com o aproveitamento e enriquecimento de dados pessoais e sensíveis para atingir aquele resultado. Então, o score em si, ele não é um dado sensível, não é um dado pessoal, nem um dado cadastral, mas ele se utiliza desses dados para poder obter aquele resultado. E aí é que entra o questionamento. Talvez as ações que estão sendo movidas e promovidas estão utilizando tecnicamente o argumento mais frágil, que é adotar o score como dado pessoal. E não é isso. A lesão em si, nessas situações, é você reunir dados pessoais, dados sensíveis, enriquecer e colocar uma inteligência artificial a analisar aquilo e, a partir dessa análise, estabelecer um número, né? Ó, Thiago, você é 800, Vinícius é 700. Por quê? Com base em dados que a gente analisou, de múltiplas fontes, né? Então, essa é a grande questão, no meu ponto de vista. No caso julgado, foi destacado que os danos morais são presumidos, né? Em que situações que o judiciário entende que não é necessário comprovar o prejuízo para haver uma indenização? O que a gente chama aí do dano moral por si só, né? Ou in re ipsa, usando o termo latim. O que isso quer dizer?
que, independentemente de prova, né, o fato de já ter acontecido aquela determinada situação, você já presume que a pessoa sofreu um dano moral, né? Então, vamos imaginar o seguinte, em relação a dados cadastrais ou pegar a questão dos dados sensíveis, que são, acho que para ilustrar para quem está nos ouvindo fica mais fácil. E vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu há alguns anos atrás. Um laboratório de análises clínicas foi hackeado aqui no Rio Grande do Sul. Muitos pacientes que haviam feito testes de HIV estavam com os dados expostos a partir desse vazamento dos dados hackeados. Então você imagina, Thiago, uma pessoa que tenha o seu exame de HIV positivado, com os seus dados desprotegidos pelo laboratório que tinha a guarda e o compromisso de sigilo desses dados. A pessoa que sofre com isso, que tem a sua vida, a sua intimidade exposta, ela não precisa provar que ela sofreu prejuízos diante dessa exposição. O fato de ser um tema sensível, que a gente sabe que há um preconceito, que há uma discriminação, tem um tratamento discriminatório historicamente, ele não precisa que a pessoa que teve esse dado vazado prove que ela foi prejudicada. O fato dela mostrar, olha, os meus dados estavam naquele conjunto de dados vazados e não foram adequadamente protegidos, por si só já poderiam dar a ela uma indenização por dano moral por conta da natureza dos dados que ela tem ali. E o que essa decisão representa para os birôs de crédito e empresas que atuam aí na coleta e compartilhamento de dados pessoais? Há uma mudança de postura esperada? Eu particularmente acredito que os birôs vêm tendo já há algum tempo uma mudança de postura, uma cautela um pouquinho maior no tratamento desses dados. Mas eles precisam avançar ainda muito mais. Eu não acredito que essa decisão vai impactar efetivamente essa mudança de postura dos birôs de crédito. O que eu acredito que vai, de fato, resultar numa mudança de postura nos próximos anos é uma maior efetividade da LGPD. Hoje, o cenário que nós observamos aí do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, de uma lei que é bastante robusta, com um regulamento de fiscalização bastante robusto, mas uma autoridade nacional de proteção de dados que ainda não tem força, que ainda não tem capacidade de fiscalização, de aplicação de multas. Ela teve muita capacidade orientativa de poder, antes de começar a multar, orientar, mostrar o que é certo, o que é errado, como é que pode ser feito, mas ela ainda não aplicou multas que possam de fato impactar, e a gente sabe muitas vezes que quando se aplica uma sanção financeira, né, quando você vai lá e aplica uma multa, ela tem um efeito pedagógico importante, né? Dependendo do valor. A empresa vai pensar 2 vezes, 3 vezes antes de ter determinada conduta porque doeu no bolso, né? Conosco é assim muitas vezes, né? Pensando nós como pessoas físicas, aí você está lá dirigindo do trânsito, falando ao telefone celular, você toma uma multa pesada, você vai pensar melhor numa próxima vez se você vai estar ali digitando mensagem quando tiver uma fiscalização. Então, tem esse caráter de poder aprender com isso. E a LGPD ainda não gerou esse efeito. Muitas empresas já estão aí em compliance, em adequação, já se adequaram, mas o que a gente vive no país hoje é uma situação meio que de stand-by da LGPD, no sentido de, olha, até que ela vá de fato pesar do bolso das empresas, vamos observar aí o que vai acontecer, não vamos mexer muito nisso. Então não tem uma razão para mexer drasticamente em comportamentos, em condutas corporativas, quando não há ainda uma dimensão do que vai acontecer. Porque vamos imaginar o seguinte, Thiago, se daqui a pouco a primeira multa que vem é uma multa leve, qual é o peso que isso vai gerar numa empresa mudar o comportamento? Todo o custo que ela vai ter para mudar isso, né? Mas a multa é baixa, vamos pagar a multa quando vier a multa e deixa do jeito que está. A gente tem essa análise, muitas vezes, de risco por parte das empresas em N situações de várias áreas, né? Seja na questão tributária, ambiental, trabalhista e por aí vai. Então, eu acredito que nós teremos, de fato, uma guinada aí, né, uma virada de chave na postura das empresas, e especialmente essas que tratam dados pessoais. E aí eu estou falando de planos de saúde, seguradoras, birôs de crédito, os próprios bancos, né, que acabam tendo cadastros bastante completos e de tempo em tempo querem que a gente vá lá renovar o nosso cadastro para poder obter uma vantagem ou outra, ou que a gente faça adesão ao Open Finance para eles terem mais dados ainda, para poder oferecer mais produtos. Então, no momento em que a gente tiver uma fiscalização mais robusta, que de fato vá fazer cumprir aquilo que a LGPD coloca, que é muito precioso hoje em dia, né, para nós,
aí sim acho que a gente vai ter a virada de chave. Acho que essa decisão ela é muito importante, ela segue um caminho bastante interessante no que a LGPD coloca, mas ela não é suficiente. Eu acho que a gente vai ter virada de chave aí com a aplicação da LGPD de forma mais eficiente. Ok. Vinícius, como que o cidadão pode saber se os dados dele são usados ou compartilhados indevidamente? Existe algum caminho legal aí para fiscalizar isso? Sim, hoje pela Lei Geral de Proteção de Dados, toda pessoa física, ela pode requisitar, pode pedir, né, fazer um pedido para qualquer empresa. Vamos usar o exemplo aqui, né, do início da nossa conversa. Pô, recebi uma ligação do call center, atendi. A pessoa lá se identificou sendo a empresa X ou Y. E aí você fica pensando, puxa vida, mas eu nunca fiz cadastro nessa empresa. Você tem direito de fazer uma requisição formal, isso por obrigação legal pela lei de proteção de dados. As empresas precisam ter canais facilitados, geralmente nos sites das empresas você tem canais para isso, para requisitar qual é a origem dos dados, né? Qual é a base legal que eles estão utilizando para tratar os teus dados. E a partir daí poder evoluir para outras requisições e até, eventualmente, reclamações judiciais de indenização ou, eventualmente, não quero uma indenização, eu só quero que esses caras tirem meu nome do cadastro deles. Uma ação de obrigação de fazer, né, para poder fazer com que o judiciário obrigue aquela empresa a excluir esse cadastro, embora a própria LGPD já tenha essa possibilidade como um direito do titular dos dados, ou seja, o direito daquele que é o dono dos dados, de poder requisitar essa exclusão do cadastro sem ação judicial. Ele pode solicitar. Caso não haja resposta ou isso não se confirme, mesmo após o pedido, aí sim iria para o judiciário. Mas hoje a Lei Geral de Proteção de Dados ela dá todo um caminho detalhado e específico em que o dono dos dados pessoais pode percorrer sem entrar com uma ação judicial, por canais que vão muitas vezes ali no website, vai ter ali um canal específico. Até porque a LGPD ela colocou também um compromisso, uma obrigação bem importante para as empresas, que é ter um representante para cuidar dessas requisições, que é o encarregado de proteção de dados, ou o DPO, né, o Data Protection Officer, como é chamado na legislação europeia. Então, o que a gente vai ver nessas situações são as empresas tendo que repassar para o seu DPO, para o seu encarregado, essas requisições, para ele verificar. Peraí, vamos ver lá, o Vinícius, que está reclamando. Vamos olhar lá o cadastro dele e ver de onde é que veio esse cadastro. Foi um cadastro que foi compartilhado por alguém, a gente tem base legal para tratar isso aqui está... Teoricamente, Thiago, as empresas tiveram uma janela de tempo para regularizar esses dados todos que pudessem estar irregulares dentro do seu banco. Então, hoje elas não têm mais a desculpa e o pretexto de dizer, a gente se equivocou aqui e o teu dado pessoal acabou ficando aqui, desculpa, mas eliminamos, né? A pessoa pode até aceitar as desculpas, mas é uma irregularidade, é uma ilegalidade e passível, inclusive, de multa pela LGPD. Então, se eventualmente o titular, né, o dono dos dados, obtém essa informação e quiser levar isso para a NPD como denúncia, para abrir um processo e a NPD investigar e eventualmente até multar a empresa, ele também pode fazer isso. Ok, Dr. Vinícius Borges Fortes, muito obrigado por essa participação e os esclarecimentos prestados aqui ao STJ no seu dia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, sempre à disposição aqui para colaborar com vocês. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.